3 de outubro de 1945, 15º aniversário da Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas ascendeu ao poder com apoio militar. Decorridos 15 anos, estavam ali reunidos no Rio de Janeiro 150 mil pessoas gritando: queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Mas será que Getúlio Vargas vai continuar no poder? Teria eleições no dia 2 de dezembro daquele ano. Pois bem, é essa e outras que nós vamos ver hoje nesse vídeo, como a formação partidária que começou em 1945, terminando em 1965 após o golpe militar de 1964. Vamos lá! Olá, eu sou Flávio Nascimento e esse é o canal Plebeu Politizado, o canal de quem ama história e política. Pois bem, hoje, nessa série de 4 vídeos sobre a formação partidária no Brasil, nós vamos falar, nesse terceiro vídeo, sobre o que aconteceu de 1945 até 1964 com o golpe militar e o fim dos partidos em 1965. Não deixe de assistir os outros vídeos que vêm compondo essa série. Eu vou deixar no final do vídeo os outros que você possa assistir, se de repente você perdeu algum. Eu vou facilitar deixando o próximo vídeo, o vídeo número 4, aqui também no final. Bom, para a gente começar a entender o que estava acontecendo em 1945, a gente tem que ter uma visão panorâmica do mundo naquele momento. Getúlio Vargas, que estava no poder desde 1930, após a Revolução de 1930, em 1937 fez um novo golpe onde ele perdurou, até 45, chamado nesse momento de Estado Novo. Pois bem, durante todo esse período, de 37 a 45, estava instaurada uma ditadura militar. Não existiam partidos políticos, não existiam eleições para presidente, então ele estava no poder absoluto até então. No entanto, de 1939 até 1945, o mundo estava vivendo uma Segunda Guerra Mundial. O mundo estava brigando principalmente por liberdade, contra o totalitarismo, contra o nacionalismo, contra o poder muito concentrado. A liberdade é que estava sendo colocada em questão. O Brasil estava muito em cima do muro, não sabia se apoiava o eixo formado pelos alemães, italianos e japoneses ou se apoiava os aliados, formado principalmente pela França, Inglaterra e Estados Unidos. No entanto, o Brasil acabou ficando do lado dos aliados. Acontece que com o final da guerra, em 1945, onde aquelas pessoas, os próprios combatentes brasileiros, os poucos que foram, assim como toda aquela sociedade que estava vivenciando aquela guerra, o final da guerra, não encontrava mais sentido um governo antidemocrático, como era o de Getúlio, onde não existiam partidos políticos, onde ele já estava há 15 anos no poder desde o golpe de 1930. Então, dessa maneira, ele se viu muito pressionado por uma mudança. Não fazia mais sentido nenhum ter o Brasil naquela situação. Dessa maneira, naquele ano de 1945, em maio, ele promulgou uma lei convocando eleições para o final do ano. Então, no dia 2 de dezembro daquele ano, teria novas eleições. Ele antecipou as eleições que seria para o ano seguinte, para presidente, antecipou para aquele mesmo ano, de 1945, também no dia 2 de dezembro, junto com um parlamento que se formaria para fazer a nova Constituição. Ainda em 1945, ele promulgou uma lei que falava sobre o retorno dos partidos políticos, da formação partidária, e usou a própria máquina pública para formar partidos, o PTB e o PSD. Nesse mesmo momento surgiu um partido que era anti-Getúlio, anti-getulismo, que era a UDN. Tudo estava caminhando para que naquele ano, em 1945, com aquelas eleições que ocorreriam em dezembro, Getúlio ganharia novamente o posto de presidente, pois por ser um governo extremamente populista e por ter criado o Ministério do Trabalho com apoio dos sindicatos e do PTB, tinha um apoio muito grande das massas trabalhadoras, coisas que até então não existia. Até Getúlio, o trabalhador era relegado a segundo, terceiro plano, nunca
teve voz ativa naqueles governos da República Velha ou do Império. Isso fez com que tanto a UDN quanto alas anti-Getúlio dentro do corpo militar articulasse para que ele não chegasse a concorrer ao cargo de presidente naquele ano. Em final de outubro daquele ano, 1945, o general Góes Monteiro reuniu tropas do Distrito Federal e depois Vargas naquele mesmo mês, mais precisamente no dia 29 de outubro. Ele fez um acordo com Vargas para que, se ele renunciasse, não teria nenhuma punição, inclusive ele não perderia os direitos políticos dele. Vargas, não querendo também uma guerra civil, né, ele resolveu assinar esse acordo e se retirou para o Rio Grande do Sul. Eurico Gaspar Dutra, que estava no lugar de Góes Monteiro antes dele assumir o Ministério da Guerra, se candidatou a presidente naquele mesmo ano, tendo inclusive apoio mais tarde, né, próximo da eleição, em novembro, de Getúlio Vargas, que se candidatou a senador e deputado em vários estados. Naquele momento, a lei que tinha a lei eleitoral permitia que um candidato se candidatasse a várias vagas em vários estados diferentes. José Linhares, que era presidente-ministro do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência daquele restinho de ano, manteve as eleições para o dia 2 de dezembro, como já havia sido anunciado por Vargas, e Dutra, que concorreu contra o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, teve o apoio de Getúlio Vargas, ganhando e assumindo no ano seguinte, em 1946. A partir de 1945, com a abertura da criação de novos partidos políticos que estavam suspensos durante todo o governo do Vargas, surgiram vários partidos políticos, mais de 30, mas poucos partidos eram realmente de relevância, partidos nacionais. Mas a gente pode apontar que nesse momento nasce finalmente os partidos modernos, que nós podemos chamar partidos modernos, porque até 1930 nós tínhamos partidos regionais, como já foi falado no outro vídeo. E de 30 até 45 não teve força partidária, porque Getúlio Vargas havia eliminado os partidos políticos da vida política do Brasil. Então, de 45 em diante, surgem novos partidos políticos, alguns estruturados pela própria máquina do governo, onde nós temos o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PDS, Partido Democrático Socialista, fundado nas bases do governo. Como oposição ao getulismo, né, a esses partidos que eram até a favor de Getúlio, nós temos a UDN, a União Democrática Nacional. Junto com esses três partidos mais simbólicos, de maior força, que vigoraram por todas essas duas décadas, 45 a 65, nós tivemos outros partidos também que se destacaram. O Partido Comunista Brasileiro, que havia sido fundado em 1922, que havia entrado na ilegalidade, agora estava de volta, a partir de 1945. Luiz Carlos Prestes, que era o principal nome desse partido, que ficou preso por 9 anos após tentativa de um golpe que queria derrubar o governo de Getúlio Vargas, volta à cena política após a anistia de Getúlio Vargas, e ele não só volta à cena política junto com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, mas ainda apoia Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes tem uma história fantástica, quem quiser dar uma olhada, né? Talvez algum dia a gente conte aqui também no canal sobre a história dele. Ele foi figura importante em vários momentos da política brasileira, desde os anos 20, passando pelos anos 30, tem a história da companheira dele que foi entregue por Getúlio Vargas ao governo nazista de Hitler, que inclusive foi para campo de concentração, a sua companheira Olga, grávida, ela que era judia e foi morta em um desses campos de concentração. Outro partido importante era o Partido Republicano Paulista, muito regionalizado, mas que tinha grande força também nesse período. Outra força a ser considerada era o PSP, Partido Social Progressista. Esse partido também
figurou aí entre os principais partidos desse período, tendo bastante cadeira conquistada no parlamento. Mas sem dúvida, os protagonistas principais desse período eram a UDN, o grande adversário político de Vargas. Ela viveu, a UDN, sempre lutando contra Vargas, né? Esse era o mote principal da sua bandeira de trabalho, além do PSD e do PTB. Naquelas eleições de 1945, onde o presidente Eurico Gaspar Dutra ganhou pelo partido do PSD, levou também para o Congresso a maior banca dentre todos os partidos políticos. A segunda maior bancada partidária foi formada pela UDN e a terceira, o PTB. No entanto, essa diferença, onde o PTB tinha embora fosse a terceira maior força, estava muito longe desses dois primeiros partidos que eu citei, ao longo desses 20 anos o PTB foi cada vez mais ganhando espaço, ao ponto de nos anos 60 ser a segunda maior bancada do parlamento, muito próxima da liderança. Mas quem eram esses partidos? Quem era o PSD, o PTB e a UDN? Quem formavam esses grupos? O PSD teve origem, os seus filiados, que vieram a compor esse partido em 45, eram pessoas ligadas à intervenção militar de 1937 com o Estado Novo. Esses eram os principais agentes, os principais atores desse partido. Reunia ainda a classe média e os grandes produtores rurais e a oligarquia daquele período. Elegeu Eurico Gaspar Dutra em 45 e Juscelino Kubitschek em 55. Podemos também dizer que existiam duas alas principais dentro do partido. A ala moça, formada principalmente por jovens políticos e com mais ideologia partidária, e uma ala fisiológica, chamado também de raposas, que eram os políticos mais velhos, que negociavam cargos, nesse fisiologismo da política que nós conhecemos ainda hoje. A UDN já era o partido que reunia vários grupos distintos com o mesmo objetivo, que era o antigetulismo. Nasceu da luta contra a ditadura militar de Getúlio Vargas, ainda no Estado Novo, e foi reunindo várias pessoas com essa mesma ideia de travar uma batalha contra Getúlio Vargas. Era considerado um partido mais elitizado, que representava melhor a elite brasileira daquele momento. Um fato interessante é que foi fundado em 7 de abril de 1945, e essa data, 7 de abril, era simbólica. O liberalismo no Brasil nasceu em 7 de abril de 1831. Assim, a UDN se considerava o Partido Liberal, que detinha esse título de Partido Liberal. Mas como eu disse, a quantidade de pessoas que estavam dentro daquele partido era um verdadeiro contrassenso. Abrigava progressistas, conservadores, liberais, tinha um discurso anticorrupção e toda a eleição eles contestavam, sempre dizendo que as eleições eram fraudulentas e pedia inclusive a quebra da democracia em alguns momentos. Nunca conseguiu eleger um presidente, em 45 e 50 foi o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, mas não ganhou. Em 55 foi Juarez Távora, também não ganhou. E em 60 conseguiu eleger apoiando Jânio Quadros, que era do PTN, Partido Trabalhista Nacional. Era um outro partido, mas que ele, por não ter um partido que pudesse concorrer, ele apoiou o partido do PTN com a candidatura de Jânio Quadros. E como eu disse, o partido abrigava pessoas de diversas ideologias. Nós tínhamos aí pessoas dissidentes do Partido Comunista, nós tínhamos liberais, nós tínhamos pessoas do Exército, que inclusive dava um ar de conservadorismo para o partido também. E mesmo tendo dissidentes do Partido Comunista, tinha como um dos seus motes, dos seus lemas, o discurso anticomunista. O PTB nasceu da máquina do governo de Getúlio Vargas, do Estado Novo principalmente, através do Ministério do Trabalho. Então, com o Ministério do Trabalho e os sindicatos, formou-se um partido que, com as leis que Getúlio aprovou, principalmente em 1945, como a CLT,
fez com que o partido fosse ganhando cada vez mais espaço na classe trabalhadora. Além de melhorias sociais, que ele sempre defendia, também tinha o trabalhismo como tema principal da sua ideologia partidária. Elegeu Getúlio Vargas em 1955, quando Getúlio Vargas volta, ele volta pelo PTB, com o apoio do PSD, que inclusive veio apoiar o Getúlio Vargas, que também era um partido muito alinhado com ele, que nasceu também do Estado Novo, né, como eu já referi. Naquele ano, em 55, teve como vice João Goulart e em 60 também como vice João Goulart. Lembrando que naquela época a pessoa voltava para o presidente e para o vice-presidente. Então voltava para os dois. Não é como hoje que você volta para o presidente e automaticamente carrega junto o vice, né? Naquela época não. As pessoas voltavam nas duas figuras. A quarta maior força em 45, como partido político, era o PCB, que vinha com a figura de Luiz Carlos Prestes à frente, mas o partido ele foi novamente posto na ilegalidade, tendo inclusive, ainda naquele primeiro mandato, pós-democracia, com o presidente Gaspar Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, teve seus candidatos eleitos cassados e o partido posto na ilegalidade em 1947. Só voltando novamente em 1985, após a ditadura militar instituída em 64. Em 1961, Jânio Quadros pediu a renúncia após a pressão que ele sofreu por atitudes estranhas, digamos assim, que para aquele momento parecia muito mais comunista do que liberal aos olhos daquele congresso que nós tínhamos. Lembrando que nesse momento, nos anos 60, existia a Guerra Fria, né? Então nós tínhamos de um lado os Estados Unidos representando o capitalismo e do outro a União Soviética representando o comunismo e uma força contrária ao capitalismo. De maneira que todos os governos eram sempre vistos, olhado pelos Estados Unidos, que era a grande potência daquele momento, já naquele momento, assim como hoje, já olhava para esses países, principalmente os latino-americanos, como potenciais amigos, aliados ou inimigos. Então ele sempre tentava trazer a sua política econômica para dentro daqueles países, não perdendo essa hegemonia para os soviéticos. A essa altura, Cuba já era um problemaço para os Estados Unidos e não queria um Brasil do tamanho que é, com essas dimensões, perdida, né, para eles, né, na figura deles, no pensamento deles, para o comunismo. Assim, com a saída de Jânio Quadros, o seu vice, que foi eleito em 60, automaticamente assumiria. No entanto, o seu vice era visto pelo aquele Congresso como mais comunista do que o próprio Jânio Quadros. João Goulart, seu vice, que inclusive estava fora do Brasil, não conseguiu assumir imediatamente. Assim que ele chegou no Brasil, com a renúncia de Jânio Quadros, formou-se uma junta militar que não queria que assumisse a presidência da República o seu vice, né, João Goulart. O presidente da Câmara assumiu a presidência naquele primeiro momento, já que João ainda naquele ínterim estava fora do Brasil, e até a sua chegada aqui, Ranieri Mazzilli ficou como presidente, com essa junta militar na realidade governando. Ali já estava começando a cair a democracia brasileira, pois o seu vice, que tinha sido eleito vice, não pôde assumir. Houve um acordo onde os poderes de presidente de João Goulart foi diminuído, formando então uma república parlamentar, onde Tancredo Neves foi o primeiro-ministro. E João Goulart ficou apenas como uma figura presidencial. Ele não tinha os poderes que deveria ter, né, se não tivesse tido toda essa articulação militar. João só foi ter novamente os poderes de presidente após um plebiscito que ocorreu em 1963, em janeiro. Aí é que ele teve posse como presidente realmente naquele período. No entanto, o governo dele foi muito difícil. De 63 até 1964, com o golpe militar, que aí acabou de vez com a democracia brasileira, ele teve muitos opositores. E os principais opositores estavam dentro da UDN, que se aliou junto aos militares para interromper o governo de João Goulart e instituir a ditadura militar, né? Que até então a UDN, né,
essas figuras da UDN não sabia também que ia dar em tudo aquilo, mas que acabou acontecendo em 64 e em 1965, com o ato institucional do governo militar, acabou de vez aqueles partidos que tinham, né, até então, dando início a um novo modelo partidário, né, um bipartidarismo dali para frente, que nós vamos ver no nosso quarto e último vídeo, né? Nós vamos falar sobre o que aconteceu pós-golpe de 1964 até a redemocratização do Brasil, com os novos partidos políticos que vieram crescendo desde 1980. E é isso. Se chegou até aqui porque o vídeo foi legal para você, então nos ajude a chegar a mais pessoas. Clique aqui dando um like pra gente, faça inscrição, ative o sininho também e até a próxima. Tchau!